Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma manhã e mais uma vez o Mestre nos chama para a gente estar ceando, partindo o pão com todos os santos na localidade aqui do Campinho e também na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria estar dando continuidade, avançando com o que os irmãos têm, a gente tem estudado aqui no Campinho, na região do Campinho com os irmãos, que é a questão do encabeçamento do nosso Senhor. A gente já viu várias partes, vários aspectos, E hoje a gente vai prosseguir nesse assunto, falando mais um aspecto desse assunto, para a gente estar complementando, o assunto, que eu vou estar chamando até nesse vídeo aqui dos céus, que os céus governam a terra, ou seja, que os céus, ele encabeça a terra, O governo da terra, ela é governada pelo céu. O Senhor, ele governa a terra. O Senhor, ele está sentado num alto e sublime trono, O reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Eternidade passada e eternidade futura, E a gente vai estar vendo esses aspectos, do encabeçamento do Senhor, do governo do Senhor. Vou estar falando de algumas partes espirituais com relação aos anjos, que não é o nosso assunto, estudar angiologia ou demonologia, mas sim o encabeçamento do Senhor, o governo, submissão também, a obediência ao Senhor. Mas a gente vai tocar nesse assunto da parte dessa delegação de autoridade também dos céus, que é algo que acontece nos céus e que também acontece aqui na terra. Então a gente vai falar de uma parte mais alta, mais elevada, que é nos céus, E uma parte que é a parte nossa. Nós não pertencemos a essa pátria aqui, não somos daqui, dessa terra, mas estamos aqui. Então a gente vai falar de coisas mais altas, coisas espirituais, coisas celestiais, mas também vamos falar de coisas práticas, tocar assim questões práticas do nosso dia a dia, Então, para a gente não prolongar muito, ver se o vídeo não fica muito grande, de começar logo, a base do nosso texto é o texto de Romanos 13, Carta aos Romanos 13, o versículo 1, Falamos desse versículo outras vezes. O principal seria a parte B desse versículo, que fala assim. Esse versículo 1 de Romanos 13, ele tem parte A, parte B e parte C. A principal é a parte B do meio, mas hoje a gente vai tocar no versículo todo, parte A, B e C. Então fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Só até aí. Então, a gente vê aqui que a parte B desse versículo fala, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade, ela procede de Deus. Deus, ele é a única autoridade no universo, Não existe autoridade fora de Deus, Deus, ele é autoridade, Mas Deus, ele delega essa autoridade, Então, esse é o que a gente vai estar vendo hoje. Você vai estar vendo a autoridade de Deus numa parte, não só a autoridade de Deus, mas a delegação da autoridade do Senhor nos céus, E a autoridade do Senhor também aqui na terra, Autoridade no mundo secular. A gente vai falar um pouco da autoridade, do encabeçamento, encabeçamento, submissão no nosso mundo hoje, na nossa casa, nas famílias e na igreja também. A gente vai tocar um pouco de cada aspecto, Então a gente vai começar aqui a tocar nesse assunto da autoridade de Deus no mundo, Autoridade de Deus no mundo, onde nós vivemos, nesse mundo natural, caído, no qual a gente vive, Então esse é o primeiro aspecto que eu vou estar falando, da autoridade de Deus, ou seja, o encabeçamento de Deus no mundo, que o Senhor, ele também delega autoridade, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Então, até autoridades que são mundanas, que estão no mundo, presidentes, governadores, prefeitos, são autoridades também e são delegadas pelo Senhor. Não só essas autoridades, mas toda autoridade.
né, uma pessoa que atende no balcão de uma instituição pública ou que seja uma instituição particular, um porteiro, né, um guarda de trânsito, um guarda municipal, né? Então todas as pessoas na função na qual ela é ordenada, ela é uma autoridade naquela função de Deus, ainda que ela não represente Deus bem naquela atuação dela ali, mas o Senhor vai requerer isso dela, né? Aí a pessoa presta atenção, vai prestar contas com o Senhor, né? O Senhor vai cobrar dela, porque ela não está fazendo conforme a vontade do Senhor, né? Então vamos ver primeiro, né, a autoridade delegada no mundo, né? No mundo que a gente vive, esse mundo que jaz no maligno, que a gente sabe, né? E como nós procedemos nesse mundo, diante desse mundo, né? Vamos continuar, Romanos 13 ainda, né? Leu o versículo 1, né? Vamos ler agora até o versículo 8, até o versículo 7. Até o versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Está falando dessas autoridades do mundo, qualquer autoridade, um porteiro, um guarda de trânsito, um frentista, qualquer pessoa que estiver na sua atuação, no seu serviço normal do dia a dia, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Então a gente vê aqui, né, que aquele que se opõe a uma autoridade, seja qual ela for, se opõe à ordenação de Deus. Então, na verdade, a gente está se opondo à ordenação do Senhor, né? Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizer de mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos. Olha só, versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeito, né? Ser sujeito às autoridades, inclusive as autoridades da saúde, né? Quando a gente está no momento de pandemia, né? O que as autoridades estão falando com relação a isso, vacinação, distanciamento social, nós devemos estar sujeitos a essas pessoas que são autoridade, né? Nesses órgãos, né? Que seja órgão de saúde, órgão legislativo, de lei, órgão de trânsito, né? Seja qual for o órgão, essas pessoas são leis, são autoridades, né? Estão estabelecidas ali pelo próprio Senhor. Estejais sujeitos, ó, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então devemos honrar essas pessoas, pagar nossos impostos, né? Dar um exemplo de um bom cidadão, ainda que não sejamos, né, desse mundo, dessa terra, né? Somos peregrinos aqui, mas estamos aqui e devemos dar exemplo, né? Pagar tributo, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, respeitando todas essas pessoas, e a quem honra, honra, né? Então aqui a gente está falando deixa eu ver claro aqui, a autoridade, a gente já viu que toda autoridade procede de Deus, mas ele delega essa autoridade, né, a instituições terrenas, ainda que elas não creiam, ainda quando não creem nele, ainda assim a autoridade é dada pelo Senhor, para a ordenação das coisas, para que as coisas venham ter ordem, né, para que não virem uma bagunça. Então o Senhor, ele permite que ele dá essa delegação de autoridade para que as coisas vivam ordenadas, né? Hebreus 1:3.
Hebreus 1:3 para a gente avançar mais um pouquinho. Livro de Hebreus 1:3. A gente também já leu numa outra ocasião esse texto, né? E a gente vai falar mais um pouquinho dele. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Só o 3. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A gente já tocou nisso, né? Se é resplendor da glória, a expressão exata de Deus. Por isso ele tem toda a autoridade, porque ele representa bem o Senhor. Ele representa com exatidão, com fidelidade a imagem do Pai, né? Então por isso que ele tem toda a autoridade, né? A expressão exata do seu ser, mas esse não é o nosso assunto agora. Aí vem aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, a gente vê, depois de ter feito a purificação dos pecados, né? Ele como sumo sacerdote, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se assentou no trono ao lado de Deus, né? Da majestade de Deus. Posição de reino, né, de encabeçador, de governo, né, de rei, de reinar, de encabeçar, de governar. Se assentou no trono, no seu trono, né, à direita da majestade nas alturas. Então aqui a palavra que eu queria chamar a atenção é essa frase aqui, sustentando todas as coisas, que o Senhor ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente não pode esquecer de falar da palavra, né? Que a palavra de Deus, ela é a autoridade de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e aqui diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra, porque a palavra, como eu falei, toda autoridade, ela procede do Senhor, porque o Senhor, ele é autoridade, não existe autoridade fora dele. Então o Senhor ele é autoridade da mesma forma que o Senhor é a palavra, não é isso? Ele é o verbo vivo, o verbo que se fez carne, o verbo de Deus, né? Então ele é a própria palavra, né? A palavra ela é o Senhor Jesus, ele se manifesta pela palavra, né? Então ele sustenta todas as coisas pela palavra, porque a palavra é a sua autoridade, né? Pela palavra do seu poder, e o poder é o serviço de Deus, a obra de Deus, né? O poder aqui ele está ligado à obra de Deus, e a palavra está ligada ao próprio Senhor, porque a palavra é o próprio Senhor, a palavra é a própria autoridade do Senhor, né? Então ele sustenta todas as coisas, né? Todos os governo, domínios, né? Instituições, tudo delegando da sua autoridade, né? Agora eu queria ler um texto em Daniel, para a gente tá vendo esse aspecto, né, celestial que eu estava falando, que dessa mesma forma como o Senhor delega a autoridade aqui na terra, ele também faz isso nos céus. Essas coisas acontecem no céu e essas coisas são aplicadas aqui na terra. O Senhor ele aplica da mesma forma, delegando autoridade, né, encabeçando todas as coisas, ainda que tenha a parte infiel, né? Inclusive no céu tem os anjos que são fiéis e tem os anjos que foram infiéis, né, ao Senhor. E aqui na terra também tem os homens que são fiéis e existem também aqueles que também são infiéis. E o Senhor ele está testando ou provando, né, toda a criatura. O Senhor ele tem provado, nós estamos aqui, né, nesse mundo hoje, sendo provado pelo Senhor. A nossa fidelidade, como é que nós negociamos com o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, com as nossas minas, né? Então, um dia o Senhor, e a Bíblia fala que isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje é o pouco. O Senhor fala assim, foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, a Bíblia fala que isso aqui que a gente está hoje é o pouco, e nós estamos sendo provado nesse pouco, né, no que o Senhor tem colocado nas nossas mãos aqui nesse mundo. E o Senhor ele tem provado a homens, e o Senhor tem provado também a anjos, né? E toda criatura de Deus, ela tem sido provada conforme a sua fidelidade, se está sendo fiel ao Senhor ou não, né?
E tudo isso tem um propósito. Nada acontece por um acaso. O Senhor ele tá provando todas as coisas, né? Para o estabelecimento do seu reino, né? Então vamos lá em Daniel. Primeiro Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2, para a gente falar um pouquinho disso, falando que os céus governam a terra, né? Esse foi o título que eu falei que ia colocar, né? O governo dos céus aqui na terra. Então, esse Daniel 2 aqui é a passagem que o rei, todos, eu creio que os irmãos conhecem, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e depois ele pede para os magos lá do reino dele que interpretassem o sonho dele. Mas ele não conta o sonho, nem ele se lembrava do sonho. Ele queria que eles dissessem o sonho dele e a interpretação também. E agora, foi ele que sonhou, não foi ninguém que sonhou. Então, e ele queria que as pessoas falassem o que ele tinha sonhado e dessem a interpretação do sonho. Então ninguém pôde, né? Foi decretado lá que fosse morto todo sábio, todo encantador lá, todo feiticeiro lá da Babilônia. E Daniel, né, pede para ser colocado diante do rei e pede um tempo para o rei que ele ia falar o sonho do rei para ele e ia contar a interpretação do sonho, né? E o Daniel volta aqui no 2:18, né? Ele volta lá para falar com os amigos dele, né? Versículo 17, 2:17, Daniel 2:17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel, né? Então eles colocaram a situação lá, né? Daniel chamou seus companheiros ali na Babilônia para estar intercedendo, né? Ficar em oração com ele diante de Deus, para que eles pudessem, né, revelar o sonho do rei e a interpretação, para que eles não perecessem também, né? Junto com aqueles, como ele chama aqui, né? Que eles perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, né? Aqueles feiticeiros, encantador ali. E Deus revela para ele na noite, né? Então, 19, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, o mistério que é do sonho do rei e a interpretação. Numa visão à noite, Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel. Então agora Daniel compreendeu, ele ficou sabendo do sonho, o Senhor revelou a ele e também a interpretação do sonho. Aí Daniel já fala aqui bem prático a interpretação do sonho. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Só até aí. Então a gente vê aqui que interessante, né? Ele bendiz o nome de Deus, Daniel, né? Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Então ele entende aqui que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade passada e de eternidade a eternidade futura. Porque dele é a sabedoria e o poder. Então aqui já está falando de Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, né? Cristo é o poder de Deus. É ele quem muda o tempo e as estações. Ou seja, em cada período desses, que a gente vai ver lá em Efésios, né, 1:10, que fala das eras, né, das eras lá de Efésios. É ele quem muda o tempo e as estações. Ou seja, cada período, o Senhor vai mudando períodos. Está falando aqui tempos e estações, mas não é estação de primavera, verão, não é isso que está falando aqui.
Como é que ele muda os tempos e as estações? Remove reis, estabelece reis. Então, cada rei tem um período de ser estabelecido e ele é tirado, né? Então, ele remove reis, estabelece reis. Então, é assim que o Senhor muda os tempos e as estações, conforme ele quer, né? Conforme os desígnios do próprio Senhor, né? Da vontade do Senhor. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Então, quando ele sabe, conhece os que estão em trevas, ele corrige, né? O Senhor, ele corrige. Ainda que seja um rei, uma autoridade, um presidente, um governador, ele corrige a todo, e é isso que a gente vai estar vendo agora, né? Vamos ver primeiro Efésios 1:10, depois a gente volta aqui para Daniel. Efésios, carta aos Efésios 1:10. Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto a da terra. Então é isso que a gente estava vendo lá em Daniel, né? Que a gente lê, 9, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, convergir nele, que é em Cristo, ou ser encabeçado por Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, de cada era dessa que o Senhor muda os tempos e as estações, que a gente viu lá em Daniel. Move reis, estabelece reis, mas Cristo ele vai encabeçando todas as coisas, né? Tanto as do céu como as da terra, né? Então esse é o mistério da vontade do Pai, de fazer todas as coisas serem encabeçadas por Cristo, né? Então, na dispensação da plenitude dos tempos aqui de Efésios, né? De cada era, cada período desse, que o Senhor está trabalhando, movendo reis, estabelecendo reis, né? E o Senhor vai movimentando o seu propósito, seus desígnios eternos, né? Como aquele que está sentado à destra do Pai, que abriu o livro e está desatando os selos, né? Tocando as trombetas, né? Os irmãos creem que a gente já está na quinta trombeta, já começando já algumas coisas da sexta, mas a gente está nesse período da quinta trombeta já indo para a sexta já, né? Creio que já estamos chegando nos últimos dias, né? Vamos voltar lá para Daniel. Então ele faz assim, né? Conforme essas eras, nesses tempos, de tempo em tempo. Primeiro tive a ver aqui que a Babilônia era a cabeça, né, da estátua, a cabeça de ouro. Depois vem os medo persas, tronco de prata, né? Depois vem a Grécia, o ventre de bronze, né? E Roma, que é as pernas de ferro. E o nosso período hoje, que é os pés, né, de barro misturado com ferro, né? As pernas de ferro era Roma e os pés ferro misturado com barro de lodo é o nosso período hoje, né? Que é os últimos dias, o período do fim, né? Então o nosso assunto também não é esse, a gente não vai entrar nesse assunto também, mas o nosso assunto é que o Senhor ele governa os céus e a terra, né? O Senhor os céus governam a terra, né? Segundo a vontade do próprio Senhor. Então vamos ver aqui no capítulo 4 de Daniel. Vamos avançar aqui para o capítulo 4 de Daniel, né, que vai falar também os irmãos que são estudiosos da Escritura, diz que esse capítulo 4 de Daniel ele foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor, né, na língua deles lá da época dos caldeus, não sei se era aramaico, não me lembro qual era a língua, mas depois Daniel ele traduz para o hebraico. Mas os irmãos assim, que conhecem as escrituras com mais conhecimento, né, que a gente diz que foi o próprio rei Nabucodonosor que escreveu esse capítulo 4, né? Então a gente vai ver que outro sonho, né? Outro sonho que Nabucodonosor teve, e ele conta, esse sonho ele já se lembra, ele conta para Daniel e pede para Daniel a interpretação. Da mesma forma, os sábios também do rei não conseguiram dar a interpretação do sonho, e ele chega a Daniel. Então ele começa aqui no versículo 3,
A gente não vai ler todo, né? Vai só algumas passagens. Os irmãos, depois que se quiser ler todo, é bem interessante esse capítulo 4 de Daniel. Então começa aqui no versículo 3, fala assim, ó: quão grandes são os seus sinais. Isso é Nabucodonosor falando, rei ímpio, né? Sabe que era um rei ímpio. Quão grandes são os seus sinais. Ele está falando de Deus isso. E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração, né? Então aqui depois ele vai falar aqui no 5, que ele teve um sonho. Versículo 5, só o começo. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram, né? Então é outro sonho, isso aqui já é outro sonho de Nabucodonosor, e ele pede, né, para a interpretação dos sábios e magos lá da Babilônia. Eles não conseguem interpretar, ele chama Daniel, né? Ele conta o sonho para Daniel e Daniel interpreta o sonho dele, né? Então a gente vai ver aqui o que acontecia nesses sonhos, né? Algumas coisas que esse sonho nos revelam, né? E só algumas partes, né? Só algumas partes que a gente vai ver, para a gente entender que o propósito, tinha um propósito nisso, né? Coisas que aconteciam de delegação de autoridade nos céus do Senhor pelos anjos também, né? Para anjos, e que isso também acontece aqui na terra, como a gente viu lá, né? Então, versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, sendo Nabucodonosor falando, vi um vigilante, um santo que descia do céu, né? Então a gente vê que aqui ele usa a palavra vigilante. Então, em algumas partes da Bíblia tem essa mesma palavra como juízes, né? Por que se traduz por juízes? Porque são seres que julgam, que estão e também eles estão vigiando, por isso que aqui está vigilante, né? Eles ficam observando, vigiando as coisas, o que acontece aqui na terra, e eles também julgam as coisas que acontecem aqui na terra, e eles também dão sentença, eles sentenciam as coisas que acontecem aqui na terra, né? Então são seres que são designados por Deus, e são anjos, né? A Bíblia chama de vigilante para a gente entender a função deles, que era de vigiar, ou em algumas partes a gente vai ver juízes, que era julgar também. Nesse caso aqui do livro de Daniel, são fiéis, são anjos que não caíram, estão cumprindo realmente os desígnios que Deus deu para que eles fizessem. Em outros textos, principalmente em Salmo, a gente vai ver esses mesmos anjos que não foram fiéis ao Senhor, né? Como eu falei, o intuito não é estudar nem angeologia nem demonologia, mas estudar o encabeçamento do Senhor, a delegação de autoridade do Senhor, que isso é uma coisa que acontece nos céus e que ela também acontece aqui na terra, estendida para nós, né? Principalmente para a igreja, para nós que cremos, né? Segundo o Senhor, nos desígnios do Senhor, e que nós venhamos nos conduzir segundo a vontade do Senhor, né? A gente tem que conhecer essas coisas para a gente nos conduzir adequadamente. Então, resumindo, esses seres vigilantes eram anjos, né? Um santo que descia do céu, ou um anjo, um vigilante, né? Que isso está falando da função dele. Depois a gente vai ver, Salmo 82 vai falar que eram juízes. Lá em Salmo 82 é uma forma desses anjos infiéis. Aqui nesse livro de Daniel, capítulo 4, são vigilantes ou anjos fiéis. Clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas e espalhais o seu fruto, afungentes os animais de debaixo delas e as aves do seu céu. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Né? Então isso aqui já está falando do sonho de Nabucodonosor, né? Então esse aqui, ó, essa árvore, a gente vai ver que era o próprio Nabucodonosor, né? Então estava acontecendo uma sentença com o reinado dele, né? E esse primeiramente, a gente vê um vigilante, que ele fala aqui, né? Estava no meu leito, vi um vigilante. Ele escreveu um. E esse ele dava essas ordens. Era um só que tinha autoridade para dar essas ordens.
Então ele sentenciava, ó, dizendo: derribai a árvore, que era o próprio Nabucodonosor, as folhas, espalhai os seus frutos, afugente os animais debaixo delas, a árvore, mas a cepa com as raízes deixai na terra. Quer dizer, não era para matar, isso era misericórdia de Deus, né, com a vida de Nabucodonosor. Era um juízo que teria na vida de Nabucodonosor. Ele perderia o reino, ficaria como animais, né? Se quem quiser ler com detalhe depois pode ler. Ele viveria um tempo, um período como animal ruminante, comendo erva, né? E perderia o reino dele, mas depois o Senhor restabeleceria o reino dele de novo. E isso teria um propósito, que a gente vai ver depois esse propósito. Que propósito é esse, né? Versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes. Ó. Então a gente vai ver aqui que esses anjos eles tinham, que é chamado aqui de vigilante, né? Em outras partes juízes, eles tinham autonomia de Deus para sentenciar, né? Então esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, né? Ou anjos, né? Então agora já não era mais só um vigilante, um anjo, eram vários, né? Um grupo de anjos. Então a gente vê que o decreto é desses grupos de anjos e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então aqui a gente já começa a ver o propósito. A gente já vê o propósito aqui, né? Qual era a finalidade? Que conheçam os viventes aqui na Terra, ou seja, os humanos, as pessoas aqui da Terra, que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos, né? Então a gente já vê aqui, ó, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio. Então tem uma finalidade. Que finalidade é essa? A fim que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio, ou encabeçamento, ou governo, né? Que ele domina, que ele encabeça, que ele governa. Então, esse é a finalidade, né, dessa sentença que o rei Nabucodonosor estava sendo sentenciado, para que ele soubesse disso também, e que foi escrito para que a gente também conhecesse essas coisas, né? Ele não conhecia isso, né? E tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre esse. Agora essa outra parte aqui, ó. E o dá a quem quer. Delegação de autoridade. O Senhor dá a quem quer, né? Primeiro ele tem domínio, ele encabeça, mas ele dá a quem quer, ele delega, né? Então a gente vê aqui, né, que o Senhor ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre o reino dos homens, né? E ele delega essa autoridade a homens também aqui na terra, né? E tem esses anjos que eles vigiam e julgam conforme as pessoas estão fazendo as coisas aqui na terra. E pode receber louvor de Deus e também pode receber juízo. No caso aqui de Nabucodonosor, ele está recebendo um juízo, né? Porque ele estava agindo errado, né? Então a gente vê que primeiro a autoridade aqui em um único vigilante, um único anjo, aqui no versículo 13, né? No meu sonho vi que quando eu estava no meio, vi um vigilante, deixa eu ver primeiramente um anjo. Aqui no versículo 17, a gente já vê um grupo de anjos, de vigilantes, né? Com essa autoridade, decretando o juízo para Nabucodonosor. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos ou dos anjos, né? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ou tem autoridade e encabeçamento, né? E o dá a quem quer, delega essa autoridade a quem ele quer. E ele quer que os homens saibam disso, quer que nós saibamos disso, que isso também ocorre, né, no reino celestial,
né, no meio dos anjos no céu, né? Não é o nosso assunto hoje ainda. Mas agora vamos pular para o versículo 23. Quando ao que vi o rei, aqui já é Daniel dando a revelação para ele. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, ata com cadeiras de barro de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passe sobre ela 7 tempos, ou 7 anos. Né? Agora o 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Então a gente agora já vai ver que o decreto é do Altíssimo. A gente viu aqui no 13, que era uma sentença decretada por um vigilante, né, no 13. No 17, por um grupo de vigilantes, por desses mesma categoria de anjo. E agora no 24 aqui, a gente já vai ver que na interpretação do sonho, este é o decreto do Altíssimo, que é o próprio Senhor, né? Próprio Deus. Este é o decreto do Altíssimo. Né? Então a gente já vai ver que era um decreto do próprio Senhor. Né? E esses anjos eles estavam executando esse decreto do Senhor, né? Com fidelidade, para que eles soubessem, tanto o rei Nabucodonosor soubesse, quanto para nós também, que foi escrito isso aqui, que o Senhor ele tem domínio sobre o reino dos homens, sobre todas as coisas, ele encabeça sobre todas as coisas, e ele dá a quem ele quer, até o mais humilde dos homens, ele delega a autoridade dele, tanto para anjos como também para homens, né? Então a gente vai ver agora essa frase sendo repetida algumas vezes. Vamos ver aqui agora, versículo 25. 25. Mas lá no finalzinho. Não precisa ler ele todo, não. Dar-te-ão a comer ervas com os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, ou 7 anos. Essa era a sentença. Ele ficaria 7 anos vivendo como um animal, né? Como um boi irracional. Né? Então ficaria como um louco, né? Vivendo uma loucura. Perderia o reinado dele. Até que ele entendesse isso, que Deus governa sobre todas as coisas. Né? Que ele não era o que ele achava que ele era, o Todo-Poderoso. Né? Então, só que interessante aqui, ó, até que, essa parte que eu quero ver, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Né? 26. Quando ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiver conhecido, ó, o propósito, depois que tiver conhecido, ele teria que conhecer isso, que o céu domina, que é o céu que domina, que é o Senhor que domina. Portanto, ó rei, aceita o conselho e põe o termo. Só até aí. A gente vê que passou 12 meses, a gente vai ver isso aqui no versículo 29. Ao cabo de 12 meses, talvez Nabucodonosor já tinha até esquecido disso, já não se lembrava mais do sonho, da interpretação. Então o negócio passou 1 ano e provavelmente ele deve ter esquecido disso, né? Então aqui vai falar assim, ó. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Então, 1 ano depois, o rei Nabucodonosor estava passeando lá pelo palácio dele, olhando a Babilônia todinha, né? 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Ó, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, ó, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Parece que ele esqueceu tudo que Daniel tinha falado para ele.
que o Senhor tinha revelado para ele por intermédio de Daniel, né? Então, o 31, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Foi, ó, na mesma hora. Já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e far-te-ão comer ervas como os bois. Ficou maluco, comendo erva que nem vivendo como um animal, como um boi. Passar-se-ão 7 tempos, isso aqui era por 7 anos, essa sentença, por cima de ti, passam 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Né? Essa era a finalidade, que ele soubesse disso, mas que hoje também nós soubéssemos disso, né? Que o Senhor ele tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor que reina dos céus, os céus governam a terra. E o Senhor, ele encabeça todas as coisas, mas ele delega a autoridade como ele quer e a quem ele quer. Mas isso é uma provação, nós estamos sendo provados pelo Senhor, né? Com a autoridade que ele nos tem dado aqui na terra, como igreja até, né? Não só como é provado o ímpio, muito mais nós que somos igreja do Senhor, que cremos nele, né? Os ímpios também são corrigidos, né? Eles entram em juízo também, em sentença diante do Senhor. Mas ainda mais nós que somos filhos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, estamos sendo provados com a nossa fidelidade, com todas as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se nós estamos sendo fiel com o que o Senhor tem nos dado, ou não, se estamos tentando tomar o reino para nós mesmos, usurpando a autoridade que ela é do Senhor, não é nossa, mas algo que o Senhor tem nos confiado, né? Para que nós venhamos testemunhar dele mesmo aqui nessa terra, né? Então o Senhor ele delega autoridade para que a gente venha representá-lo aqui nessa terra, com autoridade, né? Mas que não é nossa, mas é do próprio Senhor, é ele quem governa a terra dos céus, né? Os céus governam a terra, né? Então a gente vai ver aqui no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos no céu, tornou-me a vir o entendimento. Depois de 7 anos, ele olhou para o céu e tornou a voltar o entendimento para ele. Tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. Ele bendisse o próprio Deus. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, saber que o Senhor, essa revelação aqui que foi revelada ao rei Nabucodonosor, ele precisou ficar 7 anos louco, comendo capim que nem boi, para ele entender isso, né? Mas agora, através dessa sentença que teve com o rei Nabucodonosor, a gente pode entender isso, né? Que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a tua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Não há quem lhe possa deter a mão. O Senhor ele faz o que ele quer, o que ele bem entende, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? E o Senhor, ele, pela sua misericórdia, né, nos deu da sua graça, né, sabendo da nossa incapacidade, da nossa debilidade. Ele nos deu o seu Filho Jesus, né, para que fizesse uma obra de redenção, para que nós viéssemos, a graça nos adequasse a avançarmos na vontade do Senhor, no governo dele, né? Estarmos adequados, né, a representá-lo com fidelidade. Então a graça, essa é a função da graça. Ela trabalha para nos adequar para o governo, né? Então, por isso que o Senhor nos deu o seu Filho, né, por conta da nossa condição caída, né? Por isso que foi nos dada a graça,
Amém? Vamos voltar lá para... Queria ler agora um texto de Pedro. 1 Pedro 2, a gente vai tocar em alguns pontos práticos, né? Agora, e vamos estar encerrando, né? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 11 ao 25. 1 Pedro 2, do 11 até o 25. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplo o vosso proceder no meio dos gentios, né? Então aqui está falando agora do nosso procedimento no meio dos ímpios, dos gentios. A gente tem que ter um procedimento no meio deles, né? Para naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana. A gente está sujeito, porque foi Deus, porque elas procedem de Deus. Foi Deus que colocou ali, né? Isso aí que a gente estava lendo espiritual lá em Daniel, né? Parte espiritual disso, da delegação da autoridade, mas é que o céu, ele está governando a terra. Nada acontece fora da vontade do Senhor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviada por eles, né, seja autoridade na saúde, ou judicial, ou de segurança, todo tipo de autoridade, né? Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Né? Amém. Então, Efésios 6, 5, 9. Efésios 6, 5, 9. Efésios 6, do 5 ao 9, né? Então, aqui a gente está falando dos servos e senhores, né? São coisas práticas, né? Como a gente está falando, a gente fala coisa muito alta, mas a gente está aqui na terra, né? Então, fala aqui, quanto a vós outros servos, ou seja, qualquer um que presta serviço ou é um trabalhador, seja doméstico ou seja numa empresa, qualquer um prestador de serviço, obedecei, ou seja submisso, se você está na posição de ser encabeçado, porque, né, você está prestando um serviço a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, né? Como se você estivesse obedecendo ao próprio Senhor, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer de alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, agora uma palavra para os senhores, para os patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu. O Senhor, tanto dele quanto vosso, está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas, né? Colossenses 3, 22, a partir do 22 até o 22 a 25. 3, do 22 a 25. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeste do Senhor a recompensa da herança. A Cristo e Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita, e nisto não há acepções de pessoa, né?
Então aqui eu vou já ler aqui uma parte que está da parte das esposas, né? E filhos e pais, né? Porque para a gente remir o tempo. Ainda em Colossenses aqui, do versículo 18, 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então a gente vê que isso é uma coisa que acontece no âmbito celestial, governamental, mas também acontece nos nossos serviços, no nosso dia a dia e na nossa família também e na igreja, né? Então tem aspectos de como proceder, né? Com o governo, com as autoridades, né? No nosso serviço como servo, como patrão e como esposo, como filho, como pai, como esposa, né? Sendo submissos uns aos outros, né? São vários versículos, mas eu estou vendo aqui que está ficando muito Filipenses ainda 4:1. Para não ficar muito grande, eu vou ver se eu resumo um pouquinho. Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu, né? Eu vou um pouquinho mais rápido, irmãos, para não ficar muito, já está ficando muito longo, para não alongar. Presencial a gente vai um pouquinho, avança um pouco mais, né? Mas no vídeo, senão fica muito grande. Vamos falar, já falamos da igreja, né? Já falamos da família, dos servos, filhos e filhas. Vamos falar só da igreja para a gente estar acabando. 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Agora é na igreja, né? Vou falar na igreja, a gente vai estar encerrando, para não ficar muito longo. Eu sei que tem muitos outros textos, irmãos. Os irmãos depois podem meditar nisso. 13, 7, depois a gente vai ler o 17. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vossa vida, imitai a fé que tiveram. 17. Obedecei aos vossos guias e sedes submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E para terminar, irmãos, 1 Coríntios 16, 15 e 16, a gente vai estar encerrando, para diminuir o tamanho do vídeo, né? 1 Coríntios 16, 15 e 16. Capítulo 16, versículo 15 e 16 de 1 Coríntios. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Os irmãos que abrem as casas. A gente ter, né, esses irmãos, honrar esses irmãos, os irmãos que têm aberto as casas para as reuniões. Aqui fala que são as primícias da Acaia, né? Então a gente tem as primícias aqui de Campinho, as primícias de Santa Cruz, as primícias de Gardênia Azul, de Niterói, né? De Inhaúma, de Taquara, né? Sabeis que a casa de Estéfana são as primícias de Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a estes, tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro.
né? Também se sujeitar a todo cooperador e obreiro. Sujeitai-vos uns aos outros, né, irmãos? Porque o Senhor estabeleceu que nós fôssemos sujeitos uns aos outros. Amém? Vamos estar orando, né, irmãos? Senhor, louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra, pela Tua graça. Pai, muito obrigado por nos revelar, Pai, que os céus governam a terra, que o Senhor está sentado no alto, sobre o trono, e que nada acontece fora da Tua vontade, Senhor. E que ainda quando acontece alguma coisa fora da Tua vontade, o Senhor corrige, o Senhor exorta, o Senhor corrige, e o Senhor traz as coisas para dentro da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha estar falando com cada um de nós, se revelando a nós, para que a gente não venha sair da Sua vontade, para que a gente venha se achar fiel diante de Ti, segundo o Teu propósito eterno, Pai, que a gente venha ser submisso uns aos outros, Pai, que a gente venha ter retidão, Pai, e fidelidade no nosso testemunho, Senhor, seja na igreja ou diante de qualquer autoridade governamental ou qualquer autoridade, Senhor, espiritual também, Senhor, nos nossos lares, na nossa vida entre família, das nossas esposas e marido, filhos e filhas, nos nossos trabalhos também, como servos ou como patrões, Senhor. Pai, que nós venhamos ser fiéis a Ti, Senhor. Pai, nos dá graça para isso. Pai, que a Tua graça venha nos adequar, Senhor, para ser um testemunho em qualquer posição e situação diante de Ti, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.